Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Os 11, deixa aberto aí, antes da gente ler, deixa eu conversar com vocês uma coisinha. Eu já estou pregando, tá, Vivi? Já pode pegar o caderno de sabedoria aí e já começar a anotar. Olha só. Gente, eu quero começar com uma pergunta. O que é preciso? Você tem um sonho, não tem? Você está aqui na campanha do sonho porque eu creio que você tem um sonho. Né, Jéssica? E ontem foi forte, hein, Jé? Foi muito forte, glória a Deus. Mas eu quero perguntar para você, o que é preciso para esse seu sonho se tornar realidade? O que é preciso para o seu sonho se tornar realidade? Primeira coisa, fala comigo, primeira coisa. Para um sonho se tornar realidade, você precisa ter um sonho. Agora, pode parar de repetir, obrigado. Você precisa, a primeira coisa para o sonho se tornar realidade, você precisa sonhar. Lógico que é óbvio, meu sonho se tornar realidade, eu preciso sonhar. Mas você sabe que, na semana passada, eu falei uma coisa aqui na pregação, e várias pessoas depois me mandaram mensagem e falaram assim, Kika, você falou um negócio na pregação que me fez pensar. Você sabe que eu não sei qual é o meu sonho? Tem pessoas aqui na Igreja da Paulista, pessoas que frequentam aqui há muito tempo, que já fizeram outras campanhas do sonho, que aqui é uma igreja que você sempre é alimentado sobre sonhar, e 3 pessoas me falaram a mesma coisa, pessoas que não se conversam, falaram uma mesma coisa para mim, na semana passada, por causa da pregação. Você sabia que, na verdade, eu nem sei qual é o meu sonho? Eu nunca parei para pensar sobre sonhar? Então, a primeira coisa para o sonho se tornar realidade, você precisa sonhar. Porque tem gente que não sonha. Segunda coisa que você precisa para esse sonho se tornar realidade. Repita comigo, fala assim, movimentar. Você precisa se movimentar. Por quê? Movimentar aqui é no sentido de trabalhar mesmo em prol do seu sonho. Por quê? Porque existem sonhadores que não trabalham e trabalhadores que não sonham. Tem pessoas que elas se movimentam, mas elas não têm sonho, Sueli. São aquelas pessoas da semana passada que falou, nunca parei para pensar qual é o meu sonho. E tem outras pessoas que elas sonham grande, sonham alto, mas não se move, não trabalha. Então você precisa sonhar, você precisa movimentar. E terceiro, fala comigo terceiro, você precisa ter fé. Fé para esse sonho acontecer. Porque fé é a visão que te faz se enxergar lá no lugar que você quer chegar, entende? Fé, a Bíblia não diz que fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Isso é fé. Então, quando fala de fé, fala de visão. Visão é o quê? É você enxergar além das possibilidades. Então, para você viver um sonho, além de, primeiro, você tem que ter um sonho. Segundo, você tem que trabalhar em prol desse sonho. Terceiro, você tem que ter fé, que é a visão além do alcance. Agora, olha só o que está escrito, então, em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Todos acharam? Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Agora vamos lá no versículo 12. E assim, uma nação inteira veio deste homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Olha aqui para mim. Esse versículo, ele está resumindo o que eu acabei de dizer para vocês. Abraão tinha um sonho, sim ou não? Tá. Esse versículo está dizendo que pela fé, Abraão saiu da terra que ele estava. E pela fé, ele se tornou pai de uma multidão como as estrelas do céu. Tá, vamos lá. O que Hebreus está dizendo? Não precisa abrir a Bíblia, mas em Gênesis capítulo 12, a primeira vez que Deus aparece para Abraão, Deus tem uma conversa com Abraão, Duda. E Deus dá uma ordem
para Abraão. Deus ordena assim: Abraão, sai da tua terra. Primeira ordem, na primeira conversa que Deus tem com Abraão, sai da tua terra. Aí Deus dá a promessa, que eu vou fazer de você uma grande nação, lá. Beleza. Gênesis capítulo 15, ou seja, tempos mais tarde, Deus aparece novamente para Abraão e dá uma nova ordem. Ele fala assim: Abraão, sai da tua... Muito bem, Elô. Da tua tenda. Então vamos lá. Abraão tem um sonho, sim ou não? Primeira vez que Deus fala com ele, Deus fala para ele sair da onde? Da terra. Segunda vez que Deus fala com ele, Deus fala para ele sair da onde? Da tenda. Então, primeira coisa que você precisa entender aqui, se você quer viver o seu sonho. Quem quer ter sonho realizado, você precisa entender que você vai precisar, primeiro, sair da terra. Segundo, você vai precisar sair da tenda. Espera aí que você já vai entender. Abraão teve seu sonho realizado, sim ou não? Mas ele obedeceu essas ordenanças de Deus, sim ou não? Saiu da terra? E quando Deus mandou ele sair da tenda, saiu da tenda? Saiu da tenda. Então, para viver sonho, escreva aí se você estiver anotando. Eu preciso sair da terra e eu preciso sair da tenda. Eu vou explicar para você o que significa sair da terra e sair da tenda. Essas duas ordenanças de Deus estão falando de uma coisa só. Repita comigo: movimento. Movimento. Quem quer viver sonho tem que se mover. Quem quer viver sonho tem que se mover. Sabe por quê? Não basta sonhar. Tem que movimentar. Quando você tem um sonho, não basta você ficar sentado sonhando, se imaginando. Ai, né? Lembra daquele que tinha, passava na cultura, gente? Contos de fada. Quem assistia Contos de Fada? Quem lembra? Contos de fada? Viver sonho não é contos de fada. Se você quer viver sonho, você tem que movimentar. Porque é mais ou menos assim, ó, o lance de quem quer viver coisa grande. Ou você se move, ou você morre. Fala para quem está do seu lado: ou se move, ou você morre. É o C de você Piracicabano, de você. Então fala assim: ou se move, ou você morre. Sabe quando uma mulher fica grávida? O neném entrou aqui, não entrou? Entrou, está aqui dentro. E agora, depois que entrou? Tem que sair. Tem que sair, sim ou não? O sonho é a mesma coisa. Entrou aqui, você está gerando ele, mas ele precisa sair. Você precisa dar luz nesse sonho. Porque quando o neném entra aqui e se ele não sai, o que acontece com a mãe e com o bebê? Morre. A partir do momento que Deus colocou um sonho no seu coração, que esse sonho começou a ser gerado, ele precisa nascer, precisa sair. Porque se não sair, você morre com o sonho e tudo mais. Então, com o sonho é assim: ou você se move, ou você morre. Qual é a sua escolha nessa tarde? Você quer se mover ou você quer morrer com esse sonho? Então nós vamos aprender. O que significa a primeira ordem que Deus deu para Abraão? Sai da tua terra. Sair da terra significa sair da zona de conforto. Quem quer viver sonho precisa sair da zona de conforto. Seria muito gostoso se a nossa vida com Deus se resumisse em eu pedir, sonhar grande, sonhar alto, falar com Deus, orar e não precisar fazer mais nada, Maurício. Apenas sentar e esperar o meu sonho chegar. Mas não é assim que funciona. E Deus deixa muito bem explicado isso quando Ele fala para Abraão, o pai da fé. O nosso primeiro exemplo quando se fala de fé é Abraão. E ele deixou assim, ó: quer viver sonho? Sai da zona de conforto. E o que é sair da zona de conforto? Sair da zona de conforto significa a gente sair de lugares e muitas vezes até de perto de pessoas que nos dão, Sueli, uma certa segurança. Sabe aquele lugar que você já está confortável ali? Sabe aquela situação que você já até se sente confortável
confortável, tá bom ali. Só que se você não sair, você não vai crescer mais. A zona de conforto, ela não é ruim. A zona de conforto, ela não é algo prejudicial, não é. Porque senão não chamaria zona de conforto. Ela é um lugar, Carol, bom de se estar. Um lugar gostoso. Um lugar, Elô, que a gente se sente bem. Mas é um lugar que impede o nosso crescimento. É um lugar, Jaiane, que você vai só até ali. Mas aí para... Júlia, você está aqui, minha lindona? Que bom. Deus abençoe. Está com Covid, filha? Então tá, você está só se protegendo. Tá bom, continue protegendo. Mas olha só, é um lugar que impede o seu crescimento. Você vai entender melhor. As tartarugas marinhas, já viu a tartaruga marinha? Aquelas tartarugona lindona, bonitona que nada lá no fundo do mar? Sabe o que acontece com elas? Quando a mãe tartaruga, ela está grávida, ela não bota os ovos lá no fundo do mar, Sueli. Ela sai para fora. Então ela nada rumo à superfície. E quando ela chega ali na areia, ela caminha alguns metros, cava buracos, ela cava os buracos, põe os seus ovos ali na areia, tampa o buraco lá, deixa bem os ovos bem escondidinhos, né, para nenhum animal vir lá e comer, e deixa eles bem escondidinhos e bem quentinhos, e ela volta para o mar. Quando os ovos estão no tempo certo de nascer, das tartaruguinhas, os ovos lá se quebram, as tartaruguinhas saem de dentro da casca do ovo, e sabe o que elas têm que fazer para sobreviver? Elas têm que cavocar aquele buraco por onde elas estão enterradas, cavocar, olha o esforço já que elas começam a fazer, sair dali, e elas vão em direção ao mar. Por quê? Porque a tartaruga, ela é destinada para viver na imensidão do mar. Só que ela nasce num lugar, ela nasce num ambiente. E ali é gostoso, é quentinho. Só que ela entende assim, se eu quiser crescer, se eu quiser sobreviver, se eu quiser viver o melhor para a minha vida, não é nesse lugar aqui na areia. Aqui eu nasci, mas se eu permanecer aqui, ela vai morrer. Então ela entende que é necessário o esforço, mesmo ali aquele lugar vive sendo quentinho, gostoso e confortável. Se ela quiser crescer, se ela quiser viver o melhor para a sua vida, ela precisa sair dali e ir em direção ao mar. Você entende? Se você quiser viver o melhor da sua vida, você precisa sair da zona de conforto. E eu não sei qual é a sua zona de conforto, mas Deus vai falar aí com você. Sua zona de conforto pode ser talvez esse emprego que já faz tantos anos que você está aí, que você se sente seguro com esse salário, mas está impedindo você, às vezes, de conseguir alcançar algo melhor. Às vezes essa zona de conforto é esse relacionamento que não está bom, mas você prefere não mexer, porque se você mexer, dá muito trabalho. Só que é nesse trabalho que você vai ter, que você vai conseguir viver o melhor. Você entende? Então quem quer viver sonho, precisa sair da zona de conforto. E a zona de conforto, Maurício, muitas vezes é aquele lugar ou aquela situação que você acha que você não consegue sobreviver sem. Conhece alguém que fala assim: nossa, mas eu não posso sair daqui, eu não imagino minha vida em outro lugar. Nossa, mas eu não posso. Quantas mulheres, agora eu estou falando, vou abrir um parênteses aqui, tá? Mas quantas mulheres se submetem a relacionamentos abusivos? Estou falando de relacionamentos abusivos, tá? Não estou falando de você sair daqui ou se largar do seu marido, porque a Kika falou que eu tenho que sair da zona de conforto, você é minha zona de conforto, partiu para o oceano, viveu melhor. Não, não é isso. Mas estou falando quantas mulheres que vocês conhecem, que se submetem a relacionamentos abusivos por causa de um conforto. Ah, quer saber? Dá muito trabalho mexer com isso. Melhor eu ficar aqui mesmo nessa situação. Melhor eu ficar aqui apanhando mesmo. Melhor eu ficar aqui mesmo sendo traída. Mas pelo menos, né? Não dá muito trabalho. Mas eu não sei. Às vezes a sua zona de conforto
É que você sabe que se você quer alcançar algo melhor, você vai precisar renunciar algumas horas de sono, renunciar finais de semana, renunciar a descanso. Mas quem quer viver sonho, precisa sair da terra. E aí Deus vem e dá uma segunda ordenança para Abraão: sai da sua tenda. Antes de eu falar o que é a tenda, só para concluir aqui a questão do sair da terra, sair da zona de conforto. A borboleta, para se tornar borboleta, antes ela é o quê? Uma lagarta e um casulo. É quentinho lá, sim ou não? É gostosinho lá, sim ou não? Mas lagarta que não sai do casulo, não vira borboleta. Às vezes você é uma baita de uma borboleta linda aí que Deus tem para você fazer voos altos. Mas se você não sair desse casulo, se você não sair dessa zona de conforto, você vai morrer lagarta. Você entende? Vamos lá então. Aí a segunda ordem: sai da sua tenda. O que significa agora, Maurício, sair da tenda? Vamos lá. Abraão, primeiro, Deus dá uma ordem, sai da terra, e ele sai. Quando ele sai, a Bíblia diz que ele nem sabia para onde que ele ia. Ele estava indo para uma terra que eu não conhecia, mas Deus conhecia, sim ou não? Existem pedidos que Deus vai fazer para você que você não vai entender. Você fala, eu não estou nem entendendo, mas tudo que Deus pede, Ele sabe o que Ele está pedindo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Todo caminho que Deus te pedir para trilhar, pode trilhar com segurança, porque você pode não conhecer, mas Ele sabe onde você vai chegar. Enquanto que a zona de conforto impede o seu crescimento, enquanto que a zona de conforto te impede de crescer, Sueli, a tenda, ela te impede de viver o crescimento. O que é quando Deus fala, Abraão, sai da tua tenda? A tenda aqui significa agora, representa o ambiente que limita a sua visão. Ambiente que limita a sua visão. Sair da terra, Deus estava falando a respeito do ambiente externo que influenciaria Abraão e impedir ele de crescer. Agora, sair da tenda, Deus estava falando do ambiente interno que também poderia impedir Abraão de crescer. Não vá dormir que eu vou explicar. Existem fatores externos que nos influenciam. Pai, mãe, família, pessoas do trabalho, amigos, que é gostoso da gente estar lá. Mas existem momentos que você vai precisar sair de perto, porque vai te impedir de crescer. Mas agora o ambiente interno, que significa a tenda, que Deus falou, Abraão, sai da tenda, é porque Abraão estava dentro da sua casa. E por que Deus deu essa ordem para Abraão? Porque Abraão já tinha obedecido a Deus. Abraão já estava estabelecido numa terra. Abraão já estava prosperando. Já começou a acontecer o seu sonho. Mas o seu maior sonho, que era ter um filho, ainda não tinha acontecido. Infeliz, porque eu não tenho um herdeiro. E aí Deus precisou fazer ele sair da tenda para ampliar a visão de Abraão. Porque Deus estava querendo dizer assim, Abraão, no começo, quando você saiu, você nem sabia para onde você ia. E você confiou. E você foi. E você viu que deu certo. Porque você está prosperando. Mas agora Deus precisou tirar ele para fora de novo. Porque Abraão estava o quê? Deixando que o ambiente interno agora impedisse ele de viver o sonho. E sabe o que era? Isso aqui, ó. Esse aqui é o ambiente interno que muitas vezes limita a nossa visão. Se tem pessoas que por um lado elas não se permitem ser influenciadas pelas pessoas que convivem com ela, mas às vezes o que mais te atrapalha de viver o seu sonho não é o fator externo, é o seu interior. É a dúvida, é o medo, às vezes o medo de não dar certo, o medo de não acontecer, é o tempo que vai passando e você começa a achar que não vai acontecer.
Porque o tempo já estava passando para Abraão. E ele falou assim, acho que Deus fez uma promessa, mas acho que Deus esqueceu. Então Deus precisou tirar Abraão da tenda e fazer ele olhar para o céu. E falou, Abraão, sai da tenda. Abraão, sai do lugar que está limitando a sua visão. Abraão, sai deste interno que está gerando dúvida em você. Sai para fora e olha para o alto. Conte as estrelas. Assim será a sua descendência. Deus está dizendo nessa tarde que existem momentos que Ele vai precisar fazer com que você pare de olhar aqui dentro. Porque tem coisas aqui dentro que estão atrapalhando a sua fé. Tem coisas aqui dentro que estão atrapalhando a sua fé. Tem coisas aqui dentro que estão atrapalhando você de viver o melhor que Deus tem para a sua vida. O que tem influenciado você? As pessoas de fora ou a pessoa aqui de dentro? O que tem colocado dúvida se você vai viver o seu sonho? As vozes lá fora ou uma voz aqui dentro? Seja qual for, nessa tarde o Senhor convida você. Sai da terra, sai da zona de conforto, sai da tenda, sai do ambiente que limita a sua visão. O Senhor quer lembrar você que se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele colocou esse sonho no seu coração, passe o tempo que passar, vai acontecer. Para nascer uma nação, foi necessário Abraão se mover, fale mover. Para nascer a nação de Israel, foi necessário um homem se movimentar. Primeiro, ele precisou de fé para sair da terra, mas depois ele precisou de fé de novo para sair da tenda e ampliar a visão. E eu quero agora que eu quero contar uma historinha para vocês, para encerrar essa palavra, e vocês vão entender muito bem do que eu estou falando. Por quê? Só vive propósito quem suporta o processo. Só vive propósito quem suporta o processo. Quando Abraão saiu da terra, ele saiu com um propósito, saiu com um sonho, saiu com uma promessa, saiu com um objetivo. Deus faria dele uma grande nação. Só que até o cumprimento desse propósito teve um processo. E o processo, por que ele precisa ser suportado? A gente só precisa suportar algo que é difícil de carregar, sim ou não? E no meio do nosso processo, muitas vezes, vem a vontade de desistir. Mas você só vai viver esse seu sonho, você só vai viver o propósito, se você suportar o processo. Presta atenção nessa historinha, talvez você já ouviu. Mas existiam três árvores. Elas estavam ali em cima de um monte e elas eram árvores pequenas. E aí elas estavam conversando uma com as outras. Então, elas estavam lá, e aí árvore, o que você quer ser quando você crescer? Qual que é o seu sonho? E aí foram lá e perguntaram para a primeira árvore. E aí, árvore primeira, qual que é o seu sonho? E a primeira árvore falou assim, meu sonho é quando eu crescer, eu sair daqui e com a minha madeira, eu me tornar um baú que guarde muitos tesouros, que carregue ouro, pedras preciosas. Eu quero ser um baú para armazenar muitos tesouros. Legal. Aí perguntaram para a segunda árvore. E aí, segunda árvore, qual que é o seu sonho? O que você quer ser? E a segunda árvore falou assim, com a minha madeira, eu quero ser um grande navio, um grande barco. Quero ser um grande barco. E no meu barco, ele vai ser tão grande, tão poderoso, que eu vou transportar reis e rainhas. Esse é o meu sonho. Legal. E você, árvore 3, qual que é o seu sonho? A árvore 3 falou assim, na verdade, eu não quero sair daqui. Eu quero crescer aqui mesmo, onde eu estou, neste lugar. E quero ser a maior árvore que existe. E quando as pessoas olharem para mim, elas vão ver a grandeza de Deus, porque elas vão ter que olhar para cima. Então, quando elas olharem para mim, elas vão se lembrar de Deus, porque elas vão estar quase olhando para o céu, de tão grande que eu quero ser, de tão alta que eu quero me tornar. Legal. E o tempo passou.
E um dia, chegou ali os lenhadores. O que o lenhador faz? Corta a árvore. Só que o lenhador, Vivi, nem sempre é o diabo, viu? Você vai entender. Tem um lenhador aí na sua vida, tentando cortar o seu sonho? O lenhador veio e cortou a primeira árvore. E levou ela embora. Veio outro lenhador, cortou a segunda árvore. Levou ela embora. E veio o terceiro lenhador e cortou a terceira árvore, que nem queria sair de lá, e levou ela embora também. A primeira árvore, que ela queria se tornar um baú, lembra? Um baú para carregar grandes tesouros. Ela viu que ela começou a ser cortada, ela começou a ser mexida. E quando ela percebeu, ela tinha virado um coxo, onde os animais comiam nela. E aí ela falou assim: que tristeza, que tragédia, que decepção. O meu sonho era ser um baú para carregar tesouros. E eu estou carregando lavagem de animal, eu estou carregando comida de animal. Esses cavalos vêm aqui comer em mim. A segunda árvore, que queria se tornar um grande barco para carregar reis e rainhas, ela se tornou, sabe o que, Sueli? Um barquinho de pescador. E ela ficava revoltada, porque ela carregava, ao invés de reis e rainhas, ela carregava peixe. E ela ficava fedida. E ela falava assim: meu sonho acabou. Eu queria transportar reis e rainhas, e eu transporto peixe. E eu fico fedendo o dia inteiro. E a terceira árvore, lembra que queria ser a maior de todas e ser lembrada, que as pessoas lembrassem de Deus quando olhassem para ela? Ela ficou guardada num quartinho escuro. E ela falou assim: meu Deus, eu que queria ser vista por todos, e que as pessoas olhassem para mim e lembrassem de Deus, agora eu estou aqui, escondida num quartinho escuro. O meu sonho acabou. Mas um dia, uma estrela brilhou no céu. E uma moça, quase tendo o nenê ali, a ponto do nenê nascer, ela não tinha lugar para ficar com o seu marido, porque estava tudo lotado onde ela estava. E ela falou assim: não dá mais, vai nascer, vamos parar aqui mesmo. E ali no meio dos animais, aquele bebê nasceu, e sem ter um berço, um lugar adequado para colocar aquele bebê foi colocado naquele coxo, que servia de alimentos para os animais. E aquele coxo entendeu que ele não era um baú para carregar grandes tesouros e pedras preciosas, mas ele estava carregando o Rei dos Reis. Aí passou um tempo, aquele barquinho que queria ser um barco de transportar reis e rainhas, e estava transportando peixe, um dia ele estava lá no meio do mar, e daqui a pouco ele começou a ser movimentado de um lado para o outro, uma ventania, uma tempestade, e ele achou que ele ia afundar. De repente aquele barquinho ouve uma voz: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E aquele barco entendeu que o homem que vinha em direção a ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não transportou reis e rainhas poderosos, mas ele transportou e vivenciou um dos maiores milagres. E a terceira árvore, num quartinho escuro, escondida, que queria ficar lá para sempre, de repente, ela ouve um barulho assim. E quando ela vê, ela está sendo carregada por um homem, andando nas ruas de Jerusalém. E daqui a pouco ela vê que aquele homem está todo ensanguentado e apanhando, e as pessoas gritando, e uma grande confusão. E aí ela falou: o que está acontecendo? Eu que queria que as pessoas olhassem para mim e lembrassem de Deus. Eu estou sendo usada para matar uma pessoa, olha só. Estão pregando uma pessoa aqui em mim, eu virei uma cruz. E agora, esse homem morreu. Mas 3 dias depois, aquele homem ressuscitou. E aquela árvore, que agora era uma cruz, que queria ser a maior de todas as árvores, e que quando as pessoas olhassem para cima, lembrassem de Deus, ela entendeu que ela se tornou uma cruz. E as pessoas continuariam olhando para ela e lembrando de Deus, porque foi a cruz que carregou o nosso Senhor Jesus. Sabe o que eu quero que você entenda? As 3 árvores, por um instante, quando o lenhador chegou, elas achavam que o sonho estava acabando, que o sonho tinha morrido.
mas quem tem promessa não morre. Eu falei que nem sempre o lenhador é Satanás. Porque quando aquele lenhador veio para cortar elas podiam estar achando, chegou o diabo para acabar com o meu sonho. Chegou o diabo para acabar com a minha vida. Eu queria que acontecesse uma coisa e está acontecendo tudo ao contrário. Mas fala assim para quem está do seu lado, o lenhador às vezes é Deus. Você acha que é o diabo. Sabe essa situação que está cortando você, que está tirando você deste lugar, que está tirando você da zona de conforto? Essa situação não é o diabo, não é o mal, não é para te prejudicar, é para você sair deste lugar e viver o seu melhor. É o trajeto que te leva para o seu projeto, mas só vive o propósito quem suporta o processo. E eu encerro falando para vocês. Você já viu aquela situação assim, ó? Quando a pessoa perde o emprego e ela acha que está tudo acabado? 20 anos, 30 anos numa empresa. Nunca imaginou que ia ser mandada embora. Mas daqui a pouco você vê, a pessoa está arrebentando. A pessoa teve uma ideia lá que mudou a vida dela, virou um baita de um empresário bem sucedido. Não foi preciso o lenhador vir e tirar, sim ou não? Você já viu aquela pessoa que aquela mulher tinha muitos anos de casado e de repente ela foi traída? E você fala, nossa, o que vai ser dessa mulher agora? O que o marido dela fez com ela? Acho que agora ela vai morrer. Daqui a pouco você vê a mulher está 20 quilos mais magra, cortou o cabelo, está arrasando, bonita, maravilhosa, sim ou não? Amém. E aquela pessoa que teve um infarto, ou recebeu um diagnóstico médico que estava com câncer porque comia muita carne. Mas daqui a pouco, aquela pessoa que achou que ia morrer, você vê ela fazendo caminhada, você vê ela na academia, você vê ela tratando bem a esposa, você vê ela tratando bem o marido. Por quê? São os cortes do lenhador que vem, mas achando que vai morrer, mas na verdade é para viver o melhor, porque aquilo que não faz você morrer te torna mais forte, aquilo que não te mata te torna mais forte. É essa situação que você está vivendo. Você acha que vai acabar com o seu sonho, você acha que não vai acontecer, mas é o Senhor permitindo para te fortalecer e te levar no caminho do teu grande sonho, em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Você precisa entender: o que não provoca a tua morte te torna mais forte. Assim como aquelas árvores, você também é uma árvore e tem um grande sonho, Carol. E pode sonhar. Você pode querer ser baú, você pode querer ser um grande barco, você pode querer ser uma grande... Não é pecado sonhar, pode sonhar sim. O problema só é uma coisa: quando você percebe que o caminho que a sua vida está tomando parece que não está te levando para o seu sonho, você não pode desanimar, você não pode desistir, você não pode achar que deu errado, porque se Deus não fizer o que você quer, Ele vai fazer algo maior, Ele vai fazer algo melhor. Aquela árvore, o que era mais importante para ela? Carregar tesouros ou carregar o Senhor Jesus? Para outra árvore, o que era mais importante? Carregar grandes reis e rainhas ou carregar o Rei dos Reis? E para aquela outra árvore, o que era mais importante? Ficar no lugar que ela queria ou se tornar uma cruz onde crucificou o nosso Senhor Jesus? Hoje na live de manhã nós falamos a importância da gente escrever. Vocês assistiram? De escrever o seu sonho, sim ou não? E eu falei assim, ó, escreva, sabe por quê? Quando você escreve, aquilo que você escreveu, pelo menos é o mínimo que você vai viver. Pelo menos é o mínimo. Se Deus fizer o que você pediu, é o mínimo. Mas se está bom para você ser o seu sonho, glória a Deus. Mas e se Ele não fizer? É porque Ele vai fazer o máximo. Então não fique triste, não chore, não desanime. Se os teus sonhos parecem que não estão caminhando de acordo com os seus ideais, mas se você tem a vida no altar, se você busca a presença de Deus, ainda que as coisas pareçam sair do trilho, lembre-se, Abraão precisou sair da terra, depois precisou sair da tenda, mas todas as ordenanças que Deus pediu para ele sair, na verdade é porque Deus queria que ele se movimentasse, se movesse rumo ao grande sonho.